Queria que você estendesse suas mãos aqui, vamos orar pela vida do Hamilton. Pai querido, em nome de Jesus, oramos, ó Deus, clamando, ó Deus, que o Senhor revista a vida do Hamilton, Pai, que o Senhor dê discernimento, sabedoria, Pai, que ele esteja realmente, Senhor, sendo dirigido, conduzido pelo Teu Espírito Santo, debaixo de uma paz imensurável, uma paz inexplicável, Senhor, que ele realmente, Senhor, possa estar sob o Teu controle, Pai, que ele se alegre enquanto Te serve, que o Senhor venha liberando, Senhor, nos seus ouvidos, no seu coração, palavras, no tempo, no momento, da maneira que realmente são necessárias. Que o Senhor também abra o nosso coração para receber essa mensagem, compreender e sair daqui mais edificado, mais firmes na fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, igreja. Cumprimento vocês com a paz do Senhor. Quero que você crie grande expectativa para essa noite. Eu creio que já foi criado aqui todo o ambiente, né, para que se receba essa palavra. E quero agradecer também aos nossos pastores, né, que têm sido os nossos mentores, eles não têm medido esforços, né, para nos abençoar, eles têm nos desafiado, têm nos encorajado. E eu estou muito feliz, né, com mais uma oportunidade. E estou aqui com grande expectativa, né, naquilo que Deus vai realizar essa noite. Então eu escolhi como tema dessa mensagem: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara. Deus faz muitas menções na Bíblia, onde Deus mandava esse recado para o povo, para os profetas, para eles dizer ao povo que o Senhor tinha tirado eles do Egito com mão poderosa e braço forte. Então há muitas menções na palavra. E ali fala a quem foi revelado o braço do Senhor. Então esse é o tema da mensagem de hoje. A gente vai passear um pouco no livro de Mateus. Começar lá em Mateus capítulo 11, do versículo 2 ao 6. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Essa passagem falou muito forte no meu coração. Enquanto eu fazia o desfecho dessa mensagem, muitas madrugadas Deus me acordava e ia trazendo revelação ao meu coração. Então, irmãos, assim, João Batista ele tinha muito crédito com Jesus e ele veio preparar o caminho. Ele mesmo cita que Jesus tinha o apá na mão e limpará a eira. Ou seja, João Batista preparou o caminho. Vocês imaginem, se Jesus tinha uma pá na mão, veio limpar a eira, João Batista veio com uma foice roçando na frente e Jesus limpou o caminho. Queridos, o caminho, ele está todo preparado para nós, o caminho está limpo. E João Batista também ele cita que ele não era digno de muito menos levar as sandálias de Jesus. E ele também cita que ele não importava que o nome de Jesus crescesse ou dele diminuísse. Agora o que me chama a atenção aqui, João Batista batizou Jesus. E aqui que me chama a atenção que enquanto João Batista estava preso, ele ouvia falar de Jesus. Eu imagino que depois que Jesus foi batizado por João Batista foi logo preso e Jesus foi para o deserto. Ele desceu do deserto em pleno poder do Espírito Santo, fazendo todos esses milagres que ele cita aqui. Eu podia aqui citar milagres para vocês. Jesus ressuscita a filha de Jairo, e quando ele estava indo para esse caminho, antes de chegar até lá, ele cura uma mulher do fluxo de sangue que padecia há 12 anos. E ali ele cita que saiu poder. Depois a Bíblia também relata que ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Também ele ressuscita Lázaro há 4 dias. Foram muitos milagres. E João Batista ele não teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos Jesus fazer esses milagres. Aí ele faz essa pergunta
para Jesus, enquanto ele estava preso. E o que me chama muito a atenção foi a resposta que Jesus deu para ele. João Batista disse: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? Como eu falei, João Batista estava preso. Talvez eu não estou aqui para falar de João Batista, que me interessa que mais a resposta que Jesus deu para ele. Como eu falei, João Batista tinha muito crédito com Jesus, mas a situação que ele se encontrava, ele estava preso. Eu não sei as circunstâncias que ele passava, a Bíblia não relata, mas aqui Jesus dá uma resposta para ele, que eu creio que tem muita revelação nessa resposta. Quando João manda o seu discípulo falar com Jesus, Jesus fala para o discípulo de João Batista: anuncia as coisas que ouvis e vedes. Daí ele cita os milagres, ou seja, a palavra de Jesus tem um poder de nos alcançar de uma forma extraordinária. Essa palavra tem um poder de nos consolar, independente da situação que nós nos encontramos, e pela fé nós podemos ver, ouvir e até sentir, pela fé. Eu creio que João Batista foi muito consolado naquele momento, quando aqueles discípulos retornam e dão a notícia para Jesus. Então, irmão, sim, essa mensagem, ela tem mexido muito comigo, porque quando se trata de fé, muitas vezes nós vamos deixando a desejar, vamos parando pelo caminho, e a palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e à medida que nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos crescendo em Deus, e há um nível de fé que nós devemos chegar. E nessa noite eu creio que Deus vai chamar a nossa atenção. E o que nos falta nos dias de hoje? Agora a gente vai abrir um texto também em Mateus, capítulo 11, versículo do 15 ao 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Por que essa palavra mexeu muito comigo e falou muito comigo? Porque nos dias de hoje nos falta expectativa, como eu falei, criar um ambiente para o Espírito Santo. Em outras palavras, não estão ouvindo, não há reação, não há interesse, não se importam, não dançam, não se alegram, não choram com quem se lamentam. A nossa geração, ela está distraída. A Bíblia diz que a terra clama pelas manifestações dos filhos de Deus. Essa geração depende da nossa atitude. Eu queria aqui dar um exemplo bem simples nessa noite. Não sei se para vocês serve de testemunho. Eu tenho uma filha de 6 anos. O nome dela é Emanuele. Tudo que ela me vê fazer, ela está aprendendo. Ela me vê lendo a Bíblia, ela me vê orando, ela me vê preparando a palavra. E um dia desses, nós também temos uma bebezinha recém-nascida. O nome dela é Gabriela, ela nasceu agora dia 5 de julho. E um dia desses, bebezinho novo tem lá o embiguinho, que tá, para nós é normal, ele vai cair na hora que tem que cair, mas para ela não era normal. Para ela aquilo era algo como se fosse uma enfermidade, E um dia desses eu cheguei em casa, minha mulher estava assim meio constrangida, meio impactada, e ela me disse: não sabe o que aconteceu. Eu entrei no quarto, enquanto a Gabi estava dormindo, a Manu estava de joelhos embaixo do berço, orando pela irmãzinha. Então, assim, é um testemunho simples, que tudo que nós estamos fazendo, essa geração, ela está vendo. E nós somos responsáveis por essa geração que está vindo aí. Tem outro testemunho também dela que posso contar, que o pessoal da Rebouças que está aqui de testemunha. Um tempo desse atrás, o pastor estava ministrando uma palavra na igreja, andando nas pegadas de Jesus. Antes de começar o culto, enquanto o pastor orava, andava na frente do altar, do nada ela veio e começou a andar junto com o pastor, meio correndinho para acompanhar os passos do pastor. Então aquilo foi algo profético, e tudo essas coisas simples vem animando o nosso coração. Você sabe que você está colhendo frutos, mas a questão é: e se nós desistir, se nós parar? Se nós parar de buscar Deus, o que vai ser daqueles que estão nos enxergando, nos vendo? O que vai ser dessa geração? Como ali fala naquele texto de Mateus, nós cantamos lamentações,
e vocês não choram. Tem uma historinha também que eu quero contar aqui para animar um pouco vocês. Tem aquela história também que o menino chegou para o pastor e falou assim: viu, pastor, dá para nós ir morar na igreja? Daí o pastor falou: mas por que vir morar na igreja? Não, é que aqui na igreja o pai e a mãe não brigam, e aqui na igreja o pai e a mãe eles lerem a Bíblia e até oram. Então, assim, uma historinha assim para nós começar a fazer pergunta para nós mesmos, né? O que nós estamos fazendo para essa geração? Agora, esse é o texto-chave, né, da palavra, Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não haverem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, a muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguido até o céu, serás abatidas até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Esse texto, para mim, assim, eu estava olhando esse texto e eu vejo aqui que Jesus, ele fala do presente, do passado e do futuro. Quando ele cita Corazim, Betsaida e Cafarnaum, ele está falando do presente que eles estavam vivendo. E eu queria que você hoje, pela fé, se pudesse ouvir, ver e sentir tudo aquilo que Jesus estava passando e falando. E também fala do passado, porque Tiro e Sidom e Sodoma eram cidades do passado, mas também fala do futuro, porque haverá menos rigor no dia do juízo. Está falando do futuro. E Jesus sabia que no final haverá choro e ranger de dentes. Então, assim, essa expressão de Jesus, ai de ti, foi a mesma expressão que Isaías usou no dia que ele viu a santidade, a majestade e a glória de Deus. Só que há uma diferença, que Isaías viu e ele olhou para o seu pecado e para o pecado daquela geração. Ele fala lá, Isaías fala, né, que ai de mim que sou pecador, convive no meio de pessoas de lábios impuros, né? Então, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, Deus tem aquela provisão de santificação, né? E aqui nesse texto, quando Jesus fala ai de ti, como eu falei, é a mesma quase expressão de Isaías. Jesus, ele está se colocando no lugar daquelas pessoas, porque Jesus, ele se importa, ele se compadece, ele tem compaixão. Jesus tem sentimento. Veja o que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que diz que se há alguma exortação de amor, se há uma comunhão no Espírito, completa a minha alegria com os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então, sim, para hoje, que eu queria propor e fazer uma pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse no teu lugar diante de uma situação? Aquelas dificuldades que você tem passado no dia a dia, o que Jesus faria? Então, vá se perguntando a respeito de perdão, a respeito de situações do dia a dia, quando você é confrontado, quando você muitas vezes é humilhado, o que Jesus faria no teu lugar? Como eu falei, Jesus, ele se coloca no nosso lugar. Ali ele teve compaixão daquela cidade. Agora, eu queria falar do nosso presente e quanto a nós, que hoje nós estamos vivendo, eu creio que nós estamos vivendo um tempo melhor que o deles. E a Bíblia diz que aquele que mais se dá, mais será cobrado. A pergunta é: quem tem mais conhecimento, nós ou eles? Eu vou citar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, nós temos hoje a Bíblia prontinha, o caminho limpo e preparado, como eu falei. Todos os testemunhos dos profetas e dos apóstolos. Dá para acompanhar também Mateus 27, dos 50 ao 53. Esse texto aqui fala que o véu que nos separava da presença de Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. Nós temos tudo hoje pronto, preparado. Exemplos que eu peguei lá no Velho Testamento. Eles tinham pergaminhos, eles tinham rolos, e nem todos tinham acesso à palavra.
Vocês lembram de Esdras, quando foram erguidos os muros de Jerusalém? A Bíblia fala que foi dado para Esdras ler a palavra e todo o povo se alegrou. O povo gritava, o povo com grande alegria glorificava a Deus. E hoje, nossos dias, quando nós lemos a palavra, qual a expectativa, qual a reação? Como eu estou colocando aqui outros exemplos. Jeremias, 2 vezes ele escreve a profecia que era contra aquele rei da época, que Nabucodonosor vinha conquistar aquele povo. E Jeremias, ele foi jogado num poço de lama por causa de ele ter que levar para aquele rei aquela mensagem, porque não agradava o rei a mensagem. Vocês conseguem imaginar Jeremias jogado num poço de lama por causa da palavra de Deus? Vamos você fazendo pergunta, amados. Jeremias teve que escrever 2 vezes aquela mensagem, porque uma vez o rei rasgou, jogou no fogo aquele rolo, aquele pergaminho. Outro exemplo, o apóstolo Paulo, as cartas que ele escrevia eram em prisões frias. Ele escrevia para a igreja, para os discípulos, como ele escreveu para Timóteo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Queria usar o exemplo do pastor Valdir. Hoje, nos dias de hoje, ele tem mais facilidade. Porque hoje nós temos Wi-Fi, nós temos rádios, TVs, internet, meios de comunicação, o evangelho está prontinho. E a pergunta que eu quero fazer essa noite: vocês têm visualizado aquilo que ele manda para vocês? Vocês têm compartilhado? Nós nos limitamos para compartilhar um versículo na célula, por exemplo, na igreja, ao nosso próximo. Nós nos limitamos para assumir uma liderança hoje na igreja, sendo que nós estamos tudo preparado. Um exemplo aqui, você pode usar o Google ali. Se você conhece um versículo, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Eu não consigo, eu não decoro esse versículo, mas pega lá, manda no Google lá, Deus amou o mundo de tal maneira, ele vai aparecer todo lá. Hoje nós não fazemos uma obra porque nós nos limitamos, porque nós estamos distraídos. Não se distraia com o mundo. O inimigo está usando hoje toda a tecnologia para distrair muitos cristãos. O que Jesus disse? Ouve a minha palavra com alegria, mas os cuidados desse mundo sufocam a palavra. Queria que vocês me acompanhassem comigo a Abacuque 2,14. A palavra de Deus diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Você acha que não estamos vivendo esse tempo? O conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Basta querer, queridos. O pastor até deu um desafio para ler 3 capítulos e meio por dia. Você lê no ano. Eu compartilhei com ele aqui, não estou aqui me exaltando, só dando testemunho hoje. No dia 18 de julho eu terminei de ler toda a Bíblia e eu comecei a ler o livro de Mateus e aquilo começou a me saltar, as palavras nos olhos, começou a me saltar. Por quê? Porque é um desafio. Deus está esperando cada um de nós uma atitude de olhar, de buscar a palavra dele. A palavra é viva. Quando nós estamos lendo, estamos falando com o próprio Deus. Como eu falei, pela fé nós podemos ouvir, podemos sentir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a justiça de Deus se cumpre também. Se nós não ouvir a palavra, a tua fé vai se esfriar. Vamos morrendo espiritualmente. E como está escrito lá, que eu falei lá, que está escrito lá em Isaías 53, capítulo 1, versículo 2, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Há muito mais que crer. Deus tem revelação na palavra. Queria que vocês me acompanhassem no texto, Ezequiel 47, do versículo 2 a 8. Há níveis em Deus que nós temos que alcançar. O pastor Luciano Subirá, ele fala que há 3 níveis de santificação. O primeiro nível é Jesus, a porta, onde você entra na porta. Você recebe Jesus. Você está livre da condenação do pecado. O segundo nível é santidade progressiva. Quando começa a andar, você tem que progredir nesse caminho de fé em fé. Aí você vai estar livre do poder do pecado. Sabia que o pecado ele tem um poder? Se você olhar lá para a história do Superman, lá, a Kryptonita tira todo o poder do Superman lá. O cristão é assim. O pecado ele tira toda a nossa força, a nossa alegria, a nossa paz.
há níveis em Deus, há águas profundas que nós temos que entrar nessas águas. Esse texto de Ezequiel, capítulo 2-8, diz: Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam as águas do lado direito, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel. De mediu 1000 covados, ele me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 covados, ele me fez passar pelas águas, as águas me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mais 1000 covados, e as águas me davam pelos ombros. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou: vistes, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra. Então Banda me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Araba, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas se tornarão saudáveis. Se você for ler esse texto inteiro, acompanhar, que uma visão profética de Ezequiel, mas que nos dá muito a entender que há níveis em Deus nessas águas, que nós temos que entrar. Como ele fala ali, a cada 1000 covados estava no tornozelo, depois no joelho, depois na cintura e depois nos ombros. E quando chega nos ombros, ele vê vida, ele vê revelação, ele vê outro lado. Talvez nós estejamos se limitando hoje a viver o melhor de Deus, porque nós estamos se limitando a entrar nessas águas. A pergunta: onde você está? Responda para si mesmo: você está no raso? Ou você ainda nem entrou nessas águas? Essas águas estão no tornozelo, nos joelhos? Ou você está mergulhando? Enquanto muitos estão mergulhando no rio de Deus, muitos estão andando no raso. Veja o que está escrito lá em Apocalipse. O pastor leu já hoje uma mensagem no começo ali, de Geazi, servo do profeta Eliseu, que Eliseu pede para ele abrir os olhos para ele ver o exército. Muitas vezes nós estamos com os olhos vendados, e como eu falei, Deus tem a provisão de santificação, como teve para Isaías. Esse povo que eu citei ali, naquela cidade, eles estavam diante da provisão, que era Jesus. Apocalipse 3, do 18 ao 20, aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo, para que tenha riquezas, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele. A palavra de Deus fala: aconselho-te que compre ouro provado no fogo, para que tenha riqueza. Aqui fala compre, mas é de graça. Salvação, as águas, o rio de Deus é de graça. Roupas brancas para que te vistas, e colírio para os olhos, para que vejas. Deus, ele tem provisão de santificação para as nossas vidas. Eu creio que, Senhor, que nessa noite o Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais, para que a tua palavra, Senhor, seja se manifestada em nosso meio. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da palavra de Cristo, como se Deus por nós rogaste. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós e nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos deu também o ministério da reconciliação, para que nós se reconcilie com Deus, se reconcilie com as pessoas e ajude as pessoas a se reconciliar com Deus. Queria ler mais um texto com vocês, Efésios capítulo 1, do versículo 17 ao 23. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança,
nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre tudo em todos. O apóstolo Paulo começa falando, para que Deus, Pai da glória, vos dê o conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, que tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, ou seja, para que se abra os nossos olhos, para que nós vejamos que Deus constituiu Jesus como cabeça da igreja. Então, irmãos, é assim, Jesus é o cabeça da igreja, é Ele, a obra é toda dele. Quando ele fala lá em João 14:12, em verdade eu vos digo, vocês farão obras maiores que as minhas, porque eu vou para o Pai. Aqui ele já está respondendo a pergunta, porque eu vou para o Pai. É o Espírito Santo, a obra é toda dele, porque ele disse, eu vou para o Pai, mas o Pai enviará em meu nome o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode ver nem o conhece, mas vocês conhecerão porque ele habita em vós. A obra é do Espírito Santo, amados irmãos, a obra é toda dele, e Jesus é o cabeça da igreja. Não podemos se limitar a entrar nessas águas. Nós precisamos conhecer Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, é o nosso Senhor, mas Ele é amado. Nós podemos hoje declarar nessa noite, irmãos, Jesus é amado, é nosso amado, nosso Senhor. Nós precisamos conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus. Vamos entrar nessas águas, irmãos, essas águas purificadoras que saem debaixo do altar do Senhor. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz, e nós cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Eu queria contar uma parábola. Uma mulher muito jovem, ela foi levada ao tribunal, ela foi acusada de um crime e por esse crime ela foi condenada à prisão perpétua. A família dela não estava lá, ela estava sozinha. Essa moça chorou muito, ela desesperada, chorando pelo perdão, pela absolvição daquele crime. E ela chorava desesperada. E um homem se levanta no meio daquele júri, um advogado, e ele livra aquela mulher daquela sentença, essa moça. Mas passado um tempo depois, ela volta novamente a outro jurado, que tinha cometido outro crime. Aí ela chora, ela se esperneia, levanta um clamor. E esse homem estava lá. Esse advogado estava lá, mas não como advogado, ele estava lá como juiz. Ou seja, queridos amados, como eu li ali, no tempo aceitável eu te escutei, ouvi em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Vai chegar um tempo que a porta da graça vai se fechar. E Deus, Ele quer nos livrar da condenação do pecado. Ele nos quer dar poder, liberar poder, unção, para que nós sejamos livres do poder do pecado. Eu tive um sonho há 2 anos atrás, eu creio que é um sonho profético, onde eu subia no monte, e para subir nesse monte tinha um carreiro. Era um carreiro limpo, porém tinha obstáculos. E quando eu estava quase subindo no monte, eu olhei para trás, eu vi que tinha ficado para trás
uma moça, uma jovem, essa jovem estava de minissaia, e quando eu subi nesse monte tinha sapos, e eu buscando sim a revelação desse sonho, mas quando eu subi naquele monte, tinha um tambor, não sabia o que tinha dentro daquele tambor, e veio um homem vestido de branco com uma concha muito grande naquela mão, e ele coloca dentro daquele tambor, ele coloca essa concha dentro do tambor, ele me dá água para beber. E eu buscando a revelação há 2 anos desse sonho, eu creio que aquela mulher, ela simbolizava o pecado, aqueles sapos simbolizam na palavra de Deus demônios, espíritos. E eu creio que nós temos que vencer pelo poder que há no nome de Jesus todo o pecado, pelo poder que há no braço da mão forte do nosso Deus. Essa mensagem é para que nós possamos ouvir, sentir e ver pela fé. Nós podemos ver pela fé. Se nós lemos a palavra tem um poder de nos consolar, de nos dar paz. A palavra de Deus diz que a paz excede todo entendimento e guarda nosso coração em Cristo Jesus, que a paz é a árvore para as nossas vidas. Quando Jesus ressuscita, e uma das primeiras palavras que ele fala para os discípulos, ele diz: eis a minha paz, eu vos dou a minha paz. Essa paz de Deus, ela só há nesses ambientes, nesses lugares, e essa paz, essa unção de Deus. E eu creio que Deus essa noite está liberando uma unção na vida de cada um de vocês.